O perigo das riquezas. Devemos abandonar tudo por amor a Cristo. Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A primeira coisa que aprendemos nesses versículos é o imenso perigo que as riquezas representam para a alma de quem as possui. O Senhor Jesus declarou que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele foi ainda mais longe. Abre aspas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Fecha aspas. Recorrendo a um provérbio a fim de reforçar a sua afirmação. De todos os provérbios usados por Nosso Senhor, poucos soam mais surpreendentes do que esse. Poucos vão mais de encontro às opiniões e aos preconceitos da humanidade. Poucos são tão pouco cridos. No entanto, essas são palavras verdadeiras e dignas de aceitação. Riquezas que todos desejam obter, riquezas pelas quais os homens labutam e se cansam, envelhecendo antes do tempo. Essas riquezas são uma possessão perigosíssima. Elas com frequência causam grande dano à alma. Elas expõem os homens a muitas tentações. Elas deturpam os pensamentos e as afeições dos homens, atando pesados fardos ao coração e tornando o caminho para o céu ainda mais difícil do que naturalmente é. Estejamos precavidos contra o amor ao dinheiro. É possível usar corretamente o dinheiro e fazer o bem com ele. Entretanto, para cada um que faz uso correto do dinheiro, existem milhares que fazem mau uso dele e causam dano tanto a si próprios como a outrem. Que o homem mundano transforme o dinheiro em um ídolo se quiser, e que até mesmo considere mais feliz quem tem mais dinheiro. Os crentes, entretanto, que dizem possuir um tesouro no céu, volvem o rosto resolutamente contra o espírito mundano a esse respeito. Oremos diariamente pelas almas das pessoas ricas. Elas não devem ser invejadas, devem ser dignas de piedade, porque carregam fardos pesados em sua caminhada cristã. Dentre todos os homens, os ricos é que improvavelmente podem correr de maneira a alcançar o prêmio. 1 Coríntios 9, 24. Em geral, sua prosperidade nesse mundo é sua perdição no mundo vindouro. São palavras muito apropriadas as da litania da Igreja Anglicana. Abre aspas. Em todo o tempo de nossa prosperidade, ó bom Senhor, livra-nos. Fecha aspas. A segunda coisa que aprendemos nessa passagem é o poder soberano da graça de Deus sobre a alma humana. Os discípulos ficaram perplexos quando ouviram a linguagem de Nosso Senhor acerca dos ricos. Era uma linguagem tão contrária a todos os conceitos deles sobre as vantagens advindas da riqueza, que exclamaram com surpresa. Sendo assim, quem pode ser salvo? A resposta foi graciosa e instrutiva. Abre aspas. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Fecha aspas.
O Espírito Santo pode levar até os homens mais abastados a procurar um tesouro no céu. Ele pode fazer com que até mesmo os reis deponham suas coroas aos pés de Cristo e considerem todas as coisas como perda por amor ao reino de Deus. Disso, a Bíblia nos oferece prova sobre prova. Abraão era muito rico, mas é o pai dos fiéis. Moisés poderia ter sido um grande príncipe ou governador no Egito, mas desistiu de todas as suas brilhantes perspectivas por amor àquele que é invisível. Jó foi o homem mais rico do Oriente, e mesmo assim era um servo escolhido de Deus. Davi, Josafá, Josias e Ezequias foram todos monarcas ricos, mas amaram mais o favor divino do que as possessões terrenas. Eles nos mostraram que para Deus não há coisa demasiadamente difícil e que a fé pode desenvolver-se até mesmo no solo mais impróprio. Apeguemo-nos firmemente a essa doutrina sem jamais largá-la. A posição e as circunstâncias externas de um homem não o impedem de entrar no reino de Deus. Nunca nos desesperemos da salvação de quem quer que seja. Sem dúvida, as pessoas ricas carecem de uma graça especial e estão sujeitas a muitas tentações peculiares. Mas o Senhor Deus de Abraão e de Moisés, de Jó e de Davi, em nada mudou. Ele que os salvou a despeito de suas riquezas, também pode salvar outros. Abre aspas. Agindo eu, quem o impedirá? Fecha aspas. Isaías 43:13. A última coisa que nos é dado a aprender nesses versículos é o imenso encorajamento que o Evangelho dá àqueles que desistem de tudo por amor a Cristo. Somos informados de que Pedro indagou ao Senhor o que ele e os demais apóstolos, tendo abandonado todo o pouco que tinham por causa dele, haveriam de receber em troca. Ele obteve a mais grata das respostas. Plena recompensa será dada a todos os que se sacrificam por amor a Cristo. Cada um receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Existe algo bastante animador nessa promessa. Poucos são, nos dias de hoje, os que são forçados a abandonar lares, parentes e propriedades por causa da religião. Mesmo assim, são poucos os fiéis ao seu Senhor que não tenham, de uma maneira ou de outra, passado por dificuldade. O escândalo da cruz ainda não cessou. Risadas, ridículos, zombarias e perseguição familiar são muitas vezes a porção de um crente. Em geral, ele perde o favor do mundo. Com frequência, cargos e posições são postos em risco por causa de sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. Mas quem está exposto à provação desse tipo pode consolar-se com a promessa contida nesses versículos. Jesus anteviu a necessidade e por isso deixou essa promessa para o nosso consolo. Podemos ter certeza de que ninguém será um real perdedor se seguir Jesus Cristo. Pode parecer que o crente sofre desvantagem por algum tempo, quando inicia sua caminhada de crente decidido. Ele pode estar muito desanimado pelas aflições que lhe sobrevêm por causa de sua fé, mas pode estar certo de que no longo prazo não será perdedor. Cristo pode nos dar amigos que vão mais do que compensarmos pelos amigos perdidos. Cristo pode abrir corações e lares para nós muito mais acolhedores e hospitaleiros do que aqueles que se fecham contra nós. Acima de tudo, Cristo pode dar-nos paz de consciência, alegria interior, esperanças brilhantes e sentimentos de felicidade que ultrapassarão qualquer prazer terreno que abandonemos por amor a Ele. Ele empenhou sua palavra de rei, garantindo que assim será. Essa palavra jamais falhou. Portanto, confiemos e não tenhamos qualquer receio.